né? Vamos fazer uma breve recapitulação, já que não é um conteúdo tão denso, não é tão complicado, e também vocês já fizeram apresentações relacionadas a esse tema, então a gente vai fazer uma breve recapitulação dele, viu? Certo, vamos de volta lá ao início, a introdução da logoterapia. Para a gente entender tudo, o que é logoterapia, quais os seus conceitos, a gente tem que relembrar quem foi seu fundador, né? Relembrar de Viktor Frankl. E porque para a logoterapia ele é essencial. É essencial conhecer o fundador desta abordagem. Viktor Frankl ele nasceu em Viena, na Áustria, lá em 1905 e faleceu na mesma cidade em 1997. Frankl foi um renomado neurologista e psiquiatra, viu? Além de psicólogo, ali atuando do que seria isso, ele era neurologista e médico psiquiatra. Sua vida, no entanto, foi marcada por uma experiência extrema, que a gente já conhece. Ele foi sobrevivente de um dos campos de concentração nazistas durante o Holocausto, né? Essa vivência aterradora relatada em seu livro mais famoso, o livro que mais deu fama a Frankl, inclusive um dos mais vendidos, é o Em Busca de Sentido, não apenas testou seus limites, mas também solidificou e deu uma dimensão prática profunda à sua teoria sobre a busca humana por significado, mesmo nas circunstâncias mais desumanas. Frankl, ele é o pai da logoterapia por conta disso, essas vivências que ele passou durante a vida, né? Essa situação no campo de concentração foi o que deu fundamento mais forte para a criação, e para o desenvolvimento dessa teoria, de que o ser humano ele busca pelo sentido e por um significado da existência. Mas o que é a logoterapia? O que de fato é a logoterapia? A logoterapia ela tem como o próprio nome sugere, logo, que é logos, que é uma palavra grega para sentido, é fundamentalmente uma psicoterapia focada no sentido da existência humana. Na logoterapia, diferente, meus amigos, de outras abordagens ou outras teorias da psicologia, que alguns focam no comportamento, outros focam no passado e alguns até mesmo no inconsciente, a logoterapia ela tem um foco, ela tem um enfoque para o sentido, né? É algo mais relacionado ao futuro. Qual sentido eu quero para minha vida? Qual sentido eu posso adotar, né, para minha vida? Ela parte do princípio de que a busca por um sentido é a principal força motriz, a principal força motivadora que nós, seres humanos, temos, né, como um motor para impulsionar a nossa vida. Então a logoterapia crê nisso, ela crê nessa questão dos sentidos, de ter um sentido e de que o sentido é fundamental como uma força para impulsionar a vida do ser humano. Isso de qualquer ser humano, ok? Então, agora que a gente já recapitulou, relembrou quem é Frankl, relembrou o que é logoterapia, a gente vai passar, né, por todos os fundamentos, ou os fundamentos mais importantes da logoterapia, os conceitos, né, que são vontade de sentido, frustração existencial e neurose noogênica, vazio existencial e sentido da vida. Para a gente começar, vamos falar um pouco sobre a vontade de sentido. O que Frankl dizia ser a vontade de sentido? Um dos pilares que Frankl deu para a logoterapia, né, trouxe esse fundamento, que é o conceito de vontade de sentido. Ele argumenta que a busca humana por um sentido na vida não é uma mera desculpa ou uma racionalização secundária dos nossos instintos básicos. Na verdade, para Frankl, a motivação primária e mais fundamental que possuímos é a nossa vontade de sentido.
esse sentido que buscamos é profundamente pessoal, ou seja, o meu sentido nunca vai ser o seu sentido. O que dá sentido para mim não necessariamente vai dar para você. E até mesmo para mim, para a própria pessoa, de tempos em tempos, um sentido não é o mesmo. Às vezes, hoje, o meu sentido, no momento em que eu vivo hoje, é algo. Já mais para frente, com outro pensamento, com outra linha de raciocínio, esse sentido já se torna outra coisa totalmente diferente. Ele é algo que só pode ser descoberto também e cumprido por aquela pessoa em particular, aquela pessoa que tem aquela vontade como seu sentido, aquela vontade de sentido. E somente ao encontrar e se engajar com esse sentido pessoal, é que a pessoa satisfaz a sua vontade de sentido. Então, a gente está num processo, por exemplo, em que temos uma vontade de sentido. Ou seja, a gente anseia por ter um sentido. Então, a nossa vontade de sentido só é satisfeita no momento em que alcançamos aquilo que nos dá um sentido. Só nesse fim de processo, onde alcançamos esse sentido que buscamos, a nossa vontade de sentido é satisfeita. Mas mesmo que satisfaçamos a nossa vontade atual, sempre vai haver uma nova vontade, um novo sentido a qual a gente busca. Então isso é sempre algo que vai se tomando e indo adiante. Quando se é saudável, quando se tem essa questão de buscar e se satisfazer com o sentido, né. E essa é a vontade de sentido, o anseio que a gente tem por encontrar um sentido para a vida, né. É isso que Frankl traz. Em seguida, a gente vai entender o que é frustração existencial. A frustração existencial, ela é algo que acontece, por exemplo, vamos voltar para o slide anterior. A gente fala da vontade de sentido que ela é satisfeita quando alcançamos o nosso sentido. Mas e quando não alcançamos? Quando a gente não alcança esse sentido, a gente entra num processo de frustração existencial. Porque assim como outras vontades podem ser frustradas, meus amigos, a vontade de sentido também ela pode encontrar obstáculos. Ou seja, a gente pode encontrar dificuldades para alcançar, para satisfazer a nossa vontade de sentido, ok? E quando isso acontece, quando a gente não satisfaz a nossa vontade de sentido, a logoterapia chama essa condição de frustração existencial. Essa frustração, esse sentimento de falta de propósito ou significado pode ter consequências psicológicas sérias, podendo inclusive levar ao desenvolvimento de neuroses. E aí a gente vai entrar nessa questão das neuroses noogênicas, que Frankl cunhou, né, como termo específico para as neuroses adquiridas quando a gente encontra uma frustração e uma falta de propósito ou a dificuldade de saciar a nossa vontade de sentido. Então, até agora a gente viu vontade de sentido. Quando alcançamos nosso sentido, saciamos a vontade de sentido. Quando não alcançamos e não saciamos, podemos entrar em uma frustração existencial. E essa frustração pode causar uma falta de propósito, né? E pode causar consequências psicológicas sérias, como o desenvolvimento de uma neurose que Frankl cunha como neurose noogênica, surge da frustração da vontade de sentido, que é a frustração existencial. A palavra noogênica vem do grego nous, né, que significa mente ou espírito, indicando que a origem dessas neuroses não está principalmente na dimensão psicológica ou intelectual, mas sim na dimensão específica humana, a dimensão noológica ou espiritual. Mais para frente a gente vai ver que o ser humano é separado em várias partes, né, em espírito, mente e corpo, que é biopsico espiritual. Então, quando a gente
fala de neurose noogênica, ela é algo que acontece dentro da dimensão que só pertence ao ser humano, que é a que Frankl diz que é a dimensão espiritual, né, a dimensão ali, das neuroses noogênicas, quando acontece, quando tem a frustração. Estamos entendendo até aqui? Se eu estiver falando alguma coisa que estiver complicando mais ainda a cabeça de vocês, ao invés de ajudar, vocês me avisem, e daí a gente vai se ajeitando. Tudo ok? Tudo show de bola? Dá pra ver? Tá bom. Tô vendo aqui o pessoal. Tá certo, meus amigos. Então, vimos aqui o que é frustração existencial, que é quando a gente não alcança a vontade de sentido, quando ela é frustrada, e o que são neuroses noogênicas, que é aquilo que é consequência de uma frustração existencial, ok? Então vamos para o próximo, que é o quê? Falei demais, né? Eu pulei o slide até, pulei o slide e não falei. Mas eu vou ler aqui, né? Não, vou ler não, já falei para vocês. O sentido da vida. Vamos lá. Tinha falado sem pular o slide, mas vamos lá. Sentido da vida, né? É outro conceito fundamental aí, outro pilar para teoria logoterapêutica, que é o sentido da vida. Mas afinal, o que que é esse sentido, né? Que a gente tanto busca, que Frankl já disse que é o ponto principal da vida do ser humano, que é encontrar esse sentido. Segundo a logoterapia, na visão logoterapêutica, não devemos procurar um sentido abstrato nem universal, algo que satisfaça a todos. O sentido da vida difere radicalmente de pessoa para pessoa, como eu falei para vocês antes. E até para a mesma pessoa também, como eu falei. Ele pode mudar de um dia para o outro quando satisfeito, ou de uma hora para outra. O que realmente importa é o sentido específico da vida de uma pessoa em um dado momento. Cada um de nós, como eu tinha falado, né, tem uma vocação ou uma missão única na vida, uma tarefa concreta que exige cumprimento no aqui e agora. E ninguém pode substituir nossas tarefas. A nossa vida não pode ser repetida. Por isso a logoterapia vê a responsabilidade, né, que é a capacidade e o dever de responder aos desafios da vida, a própria existência humana. Ou seja, o sentido da vida, como eu falei antecipadamente para vocês, é aquilo a qual a gente busca, é aquilo a qual a gente tem como alvo. Então, o nosso sentido da vida é o nosso alvo. Encontrar o sentido é o nosso objetivo. E é quando a gente encontra o sentido que a gente satisfaz a nossa vontade de sentido. E igual eu falei para vocês anteriormente, ninguém mais pode saciar a nossa vontade de sentir, o nosso sentido da vida pode encontrar para nós, né? Só mesmo a gente pode. E esse sentido pode variar de tempo, de pessoa para pessoa, até na mesma pessoa de tempo para tempo. E só nós podemos concretizar esse sentido. E daí a gente passa, deixa eu ver, para a próxima questão que Frankl traz para a gente, que é a essência da existência e a autotranscendência. Que é a ênfase na responsabilidade. Vocês viram que no slide anterior a gente falou sobre responsabilidade. E o que é que Frankl traz sobre essa questão de responsabilidade, né? E aí a gente vem para a essência da existência, que é a ênfase na responsabilidade, que a gente viu antes, é tão central que se reflete no que Frankl chamou de hiperativo categórico da logoterapia. Viva como se já estivesse vivendo pela segunda vez e como se na primeira vez você tivesse agido tão errado como está prestes a agir agora. Frankl, ele traz esse pensamento para a questão da responsabilidade da escolha. Frankl, ele quer que a gente, durante o nosso processo, tenha essa responsabilidade e essa ideia de que nós somos responsáveis pelaquilo que fazemos e temos responsabilidade pela como agimos. Então, quando ele diz: "Viva como se já estivesse vivendo pela segunda vez",
e como se na primeira você tivesse errado tudo, ele quer dar a ideia de: viva e faça hoje, basicamente, algo que você vá fazer e não vá, ou minimamente vá, se arrepender em possíveis futuros. Então tente errar o menos possível comparado a essa vida anterior que você errou tudo, que ele traz nessa frase, né. Essa máxima que ele diz, nos convida a encarar a finitude da vida e o peso das nossas escolhas, como eu disse para vocês. Ele estimula nosso senso de responsabilidade pelo que fazemos de nós mesmos e da nossa vida. Então ele abre nossos olhos para essa responsabilidade sobre a vida, para esse senso do que fazemos com nós e o do que fazemos com a nossa vida, certo? Outra característica fundamental da existência humana é a autotranscendência, como vocês podem ver. Isso significa que o ser humano é estar sempre que ser humano, na verdade, é e estar sempre apontado e dirigido para algo ou alguém diferente de si. A autotranscendência que Frankl traz é, durante o seu processo, o ser humano, durante o processo do ser humano, o ser humano busca algo que transcende a si. Ou seja, ao invés de ficar e de ser voltado apenas para si, para o corpo e para as suas vontades, ser um ser humano, ou seja, para ser um ser humano, você precisa ter as suas vontades ou ter a si apontado para o outro, né, alguém diferente de si mesmo. Seja um sentido a realizar, seja uma causa a servir, ou até mesmo outro ser humano a encontrar e a amar. E mais à frente, quando a gente for ver os 3 sentidos, a gente vê isso, por exemplo, no sentido do trabalho, que até auxiliar e estar voltado a ajudar alguém, né, faz parte dessa autotranscendência, que é sair de si e também ter na sua vida um foco para os outros. Isso, paradoxalmente, quanto mais a gente se esquece da gente mesmo, para Frankl, em prol de algo maior, mais humano nos tornamos e mais nos realizamos. Então ele faz esse jogo, né, e é bem engraçado como ele trata isso, né, ele traz pra gente que, nesse processo de autotranscendência, quanto mais a gente sai, tira o foco da gente e foca em outra pessoa, seja por uma missão ou por um sentido, por algo a realizar, mais humano a gente se torna e mais realizado a gente se torna, entendeu? Então, saindo de nós a gente se realiza. É isso que Frankl ele quer trazer pra gente nessa questão, nessa ideia da autotranscendência. E ontologia dimensional. O que é ontologia dimensional, meus amigos? Para compreender essa perspectiva da logoterapia, né, é útil entender uma visão bem estruturada do ser humano, conhecida como ontologia dimensional. Frankl ele propõe que o ser humano possui uma estrutura. O ser humano é um ser bio, como eu falei lá para vocês atrás, bio, psico, espiritual. Ou seja, um ser com corpo, com mente e com espírito. Só que algumas dessas características a gente divide em outros processos. A gente divide com outros seres. Frankl propõe que não apenas o corpo, e mente não são pertencentes só ao ser humano, mas sim a outras partes, outros corpos também. Enquanto, por exemplo, a gente compartilha a dimensão corporal, né, a dimensão bio, a gente compartilha com plantas e animais, e a dimensão, psico, a gente também compartilha com os animais, porque os animais têm um instinto, tem algo ali por trás. Diferente disso, a gente tem uma dimensão noológica, que é a dimensão espiritual que eu falei anteriormente para vocês. A gente compartilha a dimensão corporal, a gente compartilha a dimensão da psique, mas a dimensão espiritual é somente pertencente ao ser humano, né. Somente
dentro do espectro do ser humano, a gente tem acesso a essa dimensão noológica ou dimensão espiritual. E ela é fundamental para o ser humano para diferenciá-lo, por quê? Para Frankl, é dentro desse aspecto, é dentro dessa dimensão que a gente encontra qualidades que definem o ser humano, como, por exemplo, liberdade de vontade, responsabilidade, consciência, como eu falei para vocês, o humor, a criatividade, tudo isso, né, até mesmo a vontade de sentido, está dentro dessa dimensão, viu? Mas ele tentando entrar, não consegue. Tem. Maria tá tentando entrar na live, mas não consegue. Tem gente tentando entrar. A reunião é aberta, viu, pessoal? Eu não preciso ficar aceitando, não. Então, se não tá dando para entrar, tenta sair, pedir para a pessoa sair e entrar de novo, ou reiniciar o dispositivo, eu não sei, porque em tese não era para estar pedindo para permissão, viu? Porque eu creio que a maioria de vocês aqui, vocês entraram sem aparecer para pedir permissão. Tá aberta. Se tiver dando problema e não resolver, vocês me avisam de novo, viu? Pronto. E meus amigos, a gente conheceu aqui alguns dos pilares, né? A gente recapitulou aqui sobre os pilares que Frankl traz para a logoterapia, mas a partir de agora a gente vai falar um pouco de algo que a gente, né? Vocês, no caso, já estudaram, já apresentaram sobre, que são os sentidos, né? A trindade dos valores da logoterapia. É, que são os sentidos que a gente tem para a vida, viu? E aí, nesse momento, eu deixo vocês com a minha amiga Débora para estar recapitulando essa parte. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu vou estar falando sobre os 3 sentidos, só que antes disso, alguém perguntou no chat se a transcendência era se dirigir para algo externo. Não exatamente, de uma certa forma. A autotranscendência que o Viktor Frankl fala diz respeito a você fazer algo maior do que si mesmo. O ser humano ele tem essa necessidade de se sentir parte de algo maior. E ele vai dizer que o sentido máximo que o ser humano pode alcançar é a autotranscendência, que é quando ele para de olhar para si e ele vai olhar para o mundo e buscar um sentido a ser realizado. Ou seja, é quando você esquece de si, digamos assim, dedicando-se a uma causa ou a amar outra pessoa, por exemplo. Então, é quando você vai realizar, no caso, os sentidos que ele vai colocar. Eu não sei se ficou bem claro, mas qualquer coisa vocês podem estar perguntando, tá? Como descobrir o sentido, né? A logoterapia vai dizer que o sentido ele pode ser encontrado baseado numa tríade de valores. Quais seriam esses valores? Os valores criativos, os valores vivenciais e os valores atitudinais. Como o Gustavo disse, o sentido da vida está sempre se modificando, mas ele nunca deixa de existir. De acordo com a logoterapia, a gente pode descobrir esse sentido na vida de 3 diferentes formas. O valor criativo seria o sentido do trabalho, o valor vivencial seria o sentido do amor e o valor atitudinal seria o sentido do sofrimento. Então, pode estar aparecendo para vocês das 2 formas. O professor pode, por exemplo, colocar uma questão lá onde ele vai perguntar qual é o valor que está ali contido naquele caso, por exemplo. E aí vocês podem estar aparecendo para marcar o valor criativo ou o sentido do trabalho, que vai ser a mesma coisa. O valor vivencial vai ser equivalente ao sentido do amor e o atitudinal ao do sofrimento. Acho que está já bem claro para vocês, né? O sentido do trabalho seria quando você cria um trabalho ou pratica um ato. Então, é quando você encontra sentido praticando ali o seu trabalho, né? Ou, além disso, também, quando você deixa um legado para o mundo. Então, o sentido do trabalho ele está ligado tanto à realização pessoal, quanto também você fazer algo maior também para deixar para o mundo. Por exemplo, um artista que produz uma obra ali.
tanto ele vai estar se realizando, porque aquilo está trazendo sentido para ele, né, sentido do trabalho para ele, mas também ele está contribuindo para o mundo de alguma forma, aquela obra de arte ela vai ser apreciada por outras pessoas, então o sentido do trabalho ele está ligado a essas duas formas de realização. Por exemplo, criança também que não tem um sentido. Sim, por exemplo, também, uma criança, você pode dizer: "Ah, mas o sentido do trabalho está presente na vida de uma criança?" Sim, porque, a criança se realiza, quando ela brinca. Então uma criança saudável, ela é uma criança que vai brincar, então o valor criativo está presente na vida da criança através do brincar. O sentido do amor, ou o valor vivencial, é quando você ama alguém ou você experimenta algo. O Viktor Frankl diz que esse sentido ele pode ser encontrado tanto amando alguém, né, e aí volta para aquela frase categórica dele, que você só conhece a essência de um ser humano quando você ama esse ser humano, então a essência última do ser humano só é conhecida através do amor, mas também o sentido do amor, ele também pode ser, a contemplação do belo. Ele vai dizer, por exemplo, que contemplar a natureza, contemplar uma obra de arte, algo belo, essa contemplação do belo também, ela está ligada ao valor vivencial, certo? E o valor atitudinal, que é o sentido do sofrimento, é quando diante de um sofrimento inevitável, você escolhe, se posicionar frente a isso de uma forma não positiva, mas de uma forma que aquilo vai trazer sentido para você, ou seja, você vai tomar uma atitude de aceitar essa situação e agir da melhor forma possível frente a ela, porque não é que no sentido do sofrimento você vai procurar pelo sofrimento, né? Muito pelo contrário, mas quando o sofrimento ele é inevitável, você pode tomar uma atitude em relação a isso. Por exemplo, o próprio Viktor Frankl, nos campos de concentração, eles estavam ali numa condição onde não tinha muito o que fazer, né? Eles estavam ali e tinham que ficar ali. Então, o que eles poderiam fazer? Eles tinham duas opções. Ou eles iriam para o fio, né? Tocariam ali naquela cerca elétrica e morreriam, ou eles poderiam encontrar outras formas de lidar com aquela situação, que foi o que muitos deles fizeram. Por exemplo, o próprio Viktor Frankl, ele encontrou um sentido ali em meio a todo aquele sofrimento, que era ajudar aquelas pessoas ali, desenvolver a sua teoria, né, aperfeiçoar ali a logoterapia, que ele já vinha trabalhando naquilo. Então, para ele, aquilo era um sentido para ele. Também, os outros sentidos também está bem presente na história dele. Por exemplo, o sentido do amor. Por muito tempo lá, ele acreditava que a sua esposa ainda estava viva. E o que fazia ele continuar e não desistir, porque ele tinha aquilo em mente, que quando ele saísse dali, ele ia encontrar ela. Então, isso também foi um sentido, um valor que fez com que ele continuasse. Tô passando aqui. Não, volta. Então, recapitulando, gente, o sentido do trabalho se refere à percepção de que uma atividade profissional ela tem propósito e significado e transcende a mera obtenção de rendimento, ou seja, o trabalho ele traz sentido para a sua vida. Então, dessa forma, o trabalho ele se torna uma forma de realização pessoal, né, onde o indivíduo pode expressar seus valores. O sentido do amor, só recapitulando também, né, é quando através de uma escolha você decide amar outra pessoa e se torna capaz de ver, o que há de melhor naquela pessoa. Por mais que ela tenha defeitos, mas você vai amá-la além dos defeitos que ela tem, né. E o sentido do sofrimento é quando você encontra sentido, quando você é colocado diante de uma situação sem esperança, e a gente enfrenta essa fatalidade, porque ela não pode ser mudada. Então, o que importa diante dessa situação é como você vai transformar essa tragédia, digamos assim, num triunfo. É como você vai se colocar perante essa situação. Tem
muita gente confunde, por exemplo, se aparecer um caso clínico lá na prova e pedir para vocês identificarem quais são os trechos que está contido o sentido do sofrimento. Vocês não necessariamente vão dizer qual é o sofrimento. Por exemplo, tá lá, uma mãe que perdeu a sua filha. O sentido não vai ser ela ter perdido a filha, não é o sofrimento em si, mas o que ela faz disso. Então, se depois dela ter perdido a filha, aí ela, enfim, entrou numa depressão profunda e chegou na conclusão que a vida dela não tinha mais sentido, ela não ressignificou esse sofrimento. O sentido do sofrimento, ele é quando a pessoa, apesar do sofrimento, ela tem uma virada de chave, ela decide ter uma atitude diferente. Por exemplo, uma pessoa num estágio terminal, como aquele exemplo que o professor trouxe. A mulher sabia que ela estava desenganada dos médicos e ela sabia que ela ia morrer, mas o que é que ela poderia fazer diante disso? E aí foi quando ela falou: não, eu tenho uma filha e meu maior medo é porque ela vai ficar e eu não vou poder ver ela crescer e participar dos momentos importantes da vida dela. Então, o que que ela fez? Ela teve uma atitude positiva frente a isso. Ela falou, ela decidiu então escrever cartas para cada momento que fosse importante na vida da filha dela, para que quando chegasse esses momentos ela pudesse abrir essas cartas e, e saber o que a mãe dela pensava sobre isso. E isso trouxe sentido para ela naquele momento, apesar de todo o sofrimento que ela estava passando. Então, o sentido do sofrimento é isso. É quando você ressignifica o seu sofrimento, quando você dá sentido, mesmo nas situações mais difíceis. Gustavo, olha aí rapidinho. Vocês entenderam até aqui, gente? Ok, Oi, eu posso falar? pode. Pode. É que, no caso, dá para se dizer que o sentido do sofrimento é quando alguém, no meio do sofrimento, encontra algo que pode impulsionar a pessoa a continuar viva? Sim, seria isso também. No caso, tipo assim, se uma pessoa perdesse uma casa, numa enchente ou um desastre, ficasse bem mal, perdeu todas as coisas, mas em algum momento, através de uma terapia ou de uma outra forma vista, ela pensa, eu posso agora ter uma vida nova, uma nova casa, etc. E aí ela começa um novo objetivo de sentido, que é ter uma nova casa, novos lugares, etc. Tipo isso. Sim, sim, isso seria certo. É um ótimo exemplo. Valeu. Alguém mais levantou a mão? Alguém mais quer falar? Então, até aqui, ok, gente? Perfeito. Ótimo. Pode passar, Gustavo. Aí. Em contraste, né, com a tríade dos valores que o Viktor Frankl traz, ele vai trazer o conceito de tríade trágica, que seriam aquelas coisas que não tem como o ser humano escapar na sua existência. São coisas que estão intrinsecamente ligadas à vida do ser humano, que é o sofrimento, a culpa e a morte ou finitude. Não necessariamente essa tríade ela é patológica, né? Mas faz parte da condição humana. E ele vai dizer que, embora a gente não possa fugir do sofrimento, da culpa e da morte, a gente pode encontrar sentido transformando essas coisas em valores a serem realizados. E é aí onde sempre vai ter esse contraste, né, entre a tríade trágica e a tríade dos valores. Porque, diante do sofrimento, o que você pode fazer? Você pode ressignificar esse sofrimento, né? Como a gente já havia falado. Diante da culpa. Só um momento, gente. Só um momento. Perdi aqui. Então, esses três aspectos da tríade trágica, eles podem ser, digamos assim, vencidos praticando valores, né? Então, por exemplo, a morte. A gente sabe que é o destino de todo ser humano, a morte. A gente está fadado à finitude. Então, o que a gente pode fazer com isso? Viver uma vida com sentido. Então, a pergunta a se fazer não é
será, é aquilo que o professor trouxe, né? A pergunta certa a se fazer não é, será se há, como é que é? Será se há uma vida após a morte? Na verdade, a gente tem que viver uma vida com sentido. O sentido da vida, ele existe porque existe a finitude. Se a gente vivesse eternamente aqui neste mundo, não teria sentido a gente construir coisas e lutar por coisas, porque a gente seria eterno. Mas o sentido da vida está justamente nisso, porque a gente sabe que um dia vai morrer e por isso a gente precisa realizar o nosso sentido. Então é basicamente isso. E aí, diante de tudo isso, existe a liberdade de vontade, que é a capacidade humana de escolher. Diante de tudo isso, o que resta é a escolha. Não que a logoterapia ela vai desconsiderar as circunstâncias de vida, não. A logoterapia entende que existem fatores que vão influenciar a vida da pessoa, fatores biológicos, fatores sociais, não desconsidera isso. Mas, ainda assim, diante de tudo isso, o ser humano tem a capacidade de escolher. Essa decisão cabe ao ser humano, escolher como agir diante das situações, de forma consciente e responsável. Então, isso seria a atitude, a liberdade de vontade seria a atitude que a pessoa adota perante a circunstância da vida. Como o Viktor Frankl defende, né, que mesmo em situações de sofrimento extremo, privação, o ser humano ele conserva sempre a liberdade de escolher. E essa liberdade, como eu disse, né, não se refere à ausência de condicionamentos externos, mas sim de manter uma postura digna ali, né, diante mesmo até do sofrimento. E é através dessa liberdade que a pessoa ela pode se orientar em busca do sentido da vida, assumindo a liberdade pelas suas escolhas, ou seja, de escolher seu próprio destino mesmo. Resumo. Agora, fazendo um resumo de tudo que a gente já viu, né? A logoterapia ela é uma abordagem psicoterapêutica que foca na busca pelo sentido como a maior motivação humana. Isso seria a vontade de sentido. E ela enfatiza também a capacidade humana de escolher sua atitude, que seria a liberdade de vontade, que foi o que eu acabei de falar, e a importância de responder de forma responsável aos desafios da vida. Então, a responsabilidade, a liberdade de escolher está muito ligada à logoterapia. Também destaca nossa orientação para além de nós mesmos, que é o conceito de autotranscendência, e os 3 caminhos que existem para encontrar significado, né? Que seria os 3 sentidos: trabalho, amor e sofrimento. E é uma abordagem profundamente humanista e existencial que confia nos recursos da pessoa e a sua capacidade de superação e crescimento, mesmo diante das adversidades, ou seja, diante da tríade trágica. Esse é o último slide? Sim. Sim. Então é isso, gente. Boa prova para vocês. Eu espero que a monitoria tenha esclarecido um pouco, pelo menos para vocês. Leiam os textos que ele deixou. Eu acredito, assim, ao meu ver, eu acredito que a prova não vai estar tão difícil, né? Porque, assim, são conceitos básicos que vocês já estão bem familiarizados, né? Principalmente por causa do trabalho ali da análise existencial. Então, acredito que vocês vão sair muito bem, tá? Então, é isso. E se tiverem alguma dúvida, ainda podem estar mandando mensagem para a gente, tá bom? A gente vai estar procurando ajudar vocês. É isso, meus amigos. Boa prova, viu? Espero que tudo tenha ficado mais claro e não mais escuro. Conseguimos terminar aqui até com um tempinho antes do final da chamada, né? Primeira vez que isso acontece. Mas é isso aí, um bom dia. Eu vou estar mandando o slide lá no grupo de vocês, tá bom? E é isso. Boa prova, um bom dia para vocês e até mais ver. Isso, tchau, gente.